E nós começamos te falando da polêmica da semana. O governo Lula criou um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar estratégias para o combate ao discurso de ódio e extremismo. E quem vai presidir esse grupo é a ex-deputada federal Manuela Dávila, que contará com o assessoramento direto do influencer Felipe Neto. A portaria que cria o grupo, assinada pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. A equipe também conta com o apoio de outras 5 pessoas ligadas ao Ministério dos Direitos Humanos e 24 da sociedade civil. Os coordenadores ainda esperam a indicação de representantes da Advocacia Geral da União e dos Ministérios da Justiça e Segurança, das Mulheres, dos Povos Indígenas e da Segurança de Comunicação da Presidência. Segundo consta no documento que institui o grupo, nenhum membro será remunerado. Aqui no Paraná, os deputados federais que fazem parte da base de apoio do governo Lula consideram a medida positiva, como afirma o deputado Aliel Machado, do PV. Eu acho muito positivo essa iniciativa do governo de criar um grupo de trabalho para propor soluções contra os discursos de ódio. Sabemos que a disputa eleitoral, a divergência política é saudável no regime democrático, mas não podemos aceitar, como vem acontecendo ao longo dos últimos anos, o discurso de ódio, de intolerância religiosa, de ataque às minorias, de racismo e tantas outras formas agressivas para tentar impor as suas vontades pessoais ou de grupos políticos. Importante destacar também que, apesar de termos alguns nomes nesse grupo de trabalho mais conhecidos, o grupo é muito mais amplo. É composto de pessoas da sociedade civil e ele tem como objetivo não determinar algo, mas de sugerir propostas para que o nosso país seja vanguarda e avance no combate ao discurso de ódio, às mentiras e tantas outras formas que agridem a nossa democracia e ferem as pessoas e os seus direitos. Como deputado federal aqui do estado do Paraná, respeitando todas as posições políticas, religiosas, opiniões, nós vamos acompanhar esse trabalho, vamos discutir as propostas que vierem desse grupo e vamos tentar avançar também com o apoio do Congresso Nacional. Já o deputado Pedro Lupion, do PP, aponta que a medida pode caracterizar uma tentativa de censura da livre expressão de pensamento e que a própria composição do grupo começou de forma errada. A criação desse grupo de trabalho para combater discursos de ódio por parte do governo nada mais é do que mais uma tentativa de censurar a livre expressão no nosso país. Bota uma ex-deputada comunista, um youtuber que gosta de ter só o seu lado como verdade e infelizmente isso serve para censurar a nossa população. Obviamente que não vai funcionar. Já começa errado da formação do grupo. Tá, e portanto, vamos falar aqui então sobre os 2 principais nomes, né? Primeiro, a coordenadora do tal grupo de combate ao discurso de ódio, que é a Manuela Dávila, ex-deputada federal do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E aí é só olhar para a história do partido que ela é militante. O PCdoB, né, tem comunista no nome, não é à toa, defende ideia comunista. E mais do que isso, é um partido stalinista. O que significa isso? Que vê com bons olhos o governo de Joseph Stalin na União Soviética. Por que você está dizendo história aqui, Marco? Porque isso diz muito sobre a pessoa. Stalin é um assassino frio, sanguinolento, que matou milhares de pessoas em seu regime. E qual era o motivo desses assassinatos? As pessoas, em regra, não concordavam com o seu governo. Deve ter aqui descendentes ucranianos me ouvindo, por exemplo, sabem bem o que foi o Holodomor. Ele matava de fome as pessoas porque as pessoas ali estavam revoltadas com o que acontecia na União Soviética. Então o PCdoB, que tem esse histórico aí, agora foi alçado a combater o discurso de ódio. Imagino como será esse trabalho. Eu torço de verdade mesmo aqui para que a Manuela Dávila esqueça o que defendeu no passado, né, que não busque essas raízes para que faça um bom trabalho, porque senão vai ter algum problema aí, né? Então acho que é bem importante o perfil da pessoa que foi escolhida para coordenar esse trabalho. E veja, se dizia, né, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, que esse fantasma no comunismo é fake news, é coisa de teoria da conspiração. E veja, hoje nós temos uma comunista dirigindo um grupo de trabalho que será muito importante, porque eu já avisei aqui e vou reforçar agora. Esses grupos criados pelo governo Lula
Eles podem até não ter um efeito muito prático no dia a dia das pessoas, mas eles servem muito para implantar narrativas. Você vai começar a ver daqui a pouco, olha, o grupo de trabalho de combate ao discurso de ódio identificou esse jornalista como um potencial odioso, ou essa emissora, ou esse grupo na rede social, e aí por diante. E isso vai começando a fomentar um caminho de censura. Vamos falar do Felipe Neto, que daí é o membro pop da comissão. Ele é um rapaz que vai muito bem no YouTube, né, tem milhares de seguidores, mas que teve que, inclusive, mudar a sua política de atividades, por exemplo, porque o YouTube começou a colocar regras mais rigorosas em relação a crianças e ele falava muito palavrão. Então, veja, um youtuber conhecido por falar muito palavrão, ele tinha um bordão lá que não faz sentido, ele ficava ali, inclusive fazendo discurso de ódio contra algumas coisas. Não faz sentido, que está criticando, de maneira, inclusive, às vezes, torpe, algumas situações. É alguém que é reconhecido por encher uma banheira de Nutella e mergulhar nela. Essa é a grande contribuição cultural desse cidadão, né? Nada contra, quem quiser siga. Mas a capacidade intelectual dele de reunir pessoas em sua volta, encher uma banheira de Nutella e ficar lá, falar palavrão para criança. E aí, quando o YouTube colocou regras mais rigorosas em relação a controle para os pais deixarem os vídeos para as crianças assistirem, ele mudou de público. Aí que ele virou um cara da esquerda, um militante de esquerda, que viu ali um nicho. Ele trabalha com nichos. Ele já foi anti-Lula. Só procurar os vídeos antigos dele. Estão todos na internet. Dá um Google. É só ver o que eu estou falando aqui. É fácil de comprovar. E por que tem essa cruzada contra o tal discurso de ódio nas redes sociais? É porque é o seguinte, a esquerda já conta com a hegemonia na imprensa profissional, mas nunca conseguirá controlar a internet livre. Então o que eles querem agora é fazer um cerco. Esse não é o único órgão criado pelo governo para tentar de alguma forma regular alguma informação, há vários outros, né? E o que a gente vê é um Ministério da Verdade, como ensinou lá George Orwell naquela obra dele, que parece que é uma nova instrução de muitos petistas por aí. Você não tem o Ministério da Verdade criado formalmente, mas você tem vários braços em outros ministérios que acabam funcionando como atividade coordenada. É perigoso esse caminho. É importante lembrar que o Brasil já tem lei para definir isso. Tem o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, e além disso, há o Código Penal, que prevê crimes como ameaça, honra, enfim, injúria, difamação, calúnia. Já há lei para isso. Quem se exceder, que seja enquadrado na lei. O que não dá agora para ter um grupo de iluminados dizendo se isso é ódio, se isso não é, você pode falar isso ou não pode. Não é acaso, Mark. É estratégia. Quando você percebe a composição do grupo, e mais do que isso, quando você já percebe desde o arranque que esse grupo, até porque muito se fala em democracia, ele não escolheu nem o seu presidente, no caso presidente, né, a Manuela Dávila, e nem o relator entre os membros do grupo. Ele já veio pronto, a receita já veio pronta. E eu não acho que é justamente acaso, eu insisto que é estratégia, porque quando você traz alguém justamente que compartilha desse ideário, dessa ideologia que você bem apresentou, que vem lá dos porões da União Soviética, é justamente porque o grande objetivo é você pegar um tipo de verdade, o que se entende como verdade, e impor como se fosse a única forma de pensar, a única forma de interpretar a realidade e a única forma de você conseguir difundir ali o conhecimento. Então, quando você escolhe esse tipo de ideia, esse tipo de estratégia, é justamente para garantir que nenhuma voz que discorde do que está sendo posto tenha ali espaço, e quando conseguir algum espaço será classificada como discurso de ódio ou como alguém que quer destruir a nossa democracia. Eles têm usado a bandeira da democracia como algo que justifica toda e qualquer restrição à liberdade, quando na verdade eles estão justamente construindo mais e mais restrições a todo tipo de liberdade. Mas vamos lá. Uma das coisas que diferencia o pensamento liberal desse pensamento comunista é justamente entender, dentro do liberalismo, que as pessoas podem ter visões distintas, que as pessoas podem ter modos distintos de viver a vida, modos distintos de se relacionar, modos distintos de pensar. E a liberdade garante o seguinte: você pode ter tudo isso desde que você não venha ali a ferir, violentar, agredir outra pessoa. Tá tudo bem.
Agora, para essa visão do comunismo, qualquer coisa que fuja ali do manual deles de conveniência está errado e merece punição. Eu tenho uma curiosidade, você que talvez é melhor informado que eu, Mark, pode me dizer se esse grupo talvez vai classificar como ódio o discurso da Marilena Chaui contra o que ela chama de classe média. Será que esse mesmo grupo ele vai trazer de alguma forma alguma reprimenda ao Lula quando ele fala que o impeachment foi golpe e de certa forma faz um discurso de ódio contra todos aqueles que defenderam ali a retirada legítima, constitucional da ex-presidente Dilma? Eu não sei. É importante que esse grupo diga que veio, porque pelo que me parece é simplesmente bravata e construção de narrativa.